Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez nós temos privilégio, nós temos alegria de podermos nos colocar juntos na presença de nosso Deus. Ele nos dá essa preciosa oportunidade, essa preciosa bênção. Nós podemos nos achegar a Ele. Deus abençoe nós que aqui estamos, os irmãos que estão em casa. Deus abençoe a todos nós. Deus venha ao nosso encontro, derrame muito nesta noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos falar com Ele. Pai querido, irmão, nós nos achegamos com gratidão a Deus no nosso coração, com contentamento, ó Deus, na nossa alma, pela bênção que é podermos nos achegar ao Senhor, pela bênção que é podermos nos aproximar de Ti, que é o Deus vivo, o Deus santo, 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 o Deus todo-poderoso, o Deus cheio de amor e de graça, o Deus de perdão e salvação, o Deus que transforma as nossas vidas, que nos traz das trevas para a Tua maravilhosa luz. Por isso queremos, ó Deus, Te louvar, Te exaltar, Te glorificar, bem dizer o Teu nome santo, e desejamos, Deus, que o Senhor fique conosco o tempo todo, fique à vontade neste lugar. Venha encher o Teu rebanho, venha encher os Teus filhos, as Tuas filhas, os Teus servos, as Tuas servas, tanto aqui quanto os que estão em casa. Visita-nos, Deus. Faz a Tua vontade acontecer, que o Teu nome seja glorificado, conhecido, que o Teu nome seja experimentado, que vidas sejam abençoadas, rica e abundantemente pelo Senhor. Esperamos em Ti, Deus. Fica à vontade e guia-nos pelo Teu Espírito. Reina mesmo sobre nós, no meio de nós. Nós assim suplicamos, já agradecemos, te bendizemos, pois o Senhor é o nosso Deus, o Deus que é santo, 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 cheio de glória, cheio de verdade, cheio de graça, é o Senhor. Seja exaltado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando ricamente a todos nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Aleluias. O Senhor está neste lugar. Eu quero te convidar neste momento a estar adorando ao Senhor, exaltando o nome dEle. Você que está em casa assistindo pela live, também começa a adorar o nome do Senhor. Começa a atrair a presença do Espírito Santo para a tua casa. Começa a atrair a presença do Espírito Santo para este lugar. E seja Deus, seja adorado, Senhor. Senhor, nós te convidamos, ó Deus, vem neste lugar. Vem em nossas casas, vem em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar. Aleluia. Vamos estar adorando o Senhor com toda a nossa força, todo o nosso entendimento.
toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam sempre para o nosso Deus. Amém, irmãos? Sempre. Ele é totalmente digno. Então, que toda honra e glória, e louvor, adoração, sejam sempre, sempre para o nosso Deus. Em nome de Jesus. Nos alegramos porque podemos estar assim juntos na presença dEle, nos achegando, nos alegrando, nos regozijando no Senhor, esse maravilhoso Deus que é o nosso Deus. Temos satisfação, temos prazer, contentamento tem o nosso coração em se achegar a Deus e desfrutar de Deus. Todo filho de Deus, todo alcançado pela graça salvadora de Jesus, todo que foi alcançado pelo amor de Deus, todo que é tocado pelo Espírito Santo, habitado por Ele, tem prazer, alegria, contentamento, satisfação em se achegar a Deus, ao trono de Deus e adorar. Todo aquele que foi resgatado pelo Senhor tem esta satisfação, tem esse contentamento, tem esse prazer. Amém, irmãos? Nós queremos lembrar os irmãos que nós estamos fazendo uso dos bancos assim, um banco sim, um banco não, tá certo? Se os irmãos tiverem, algum irmão estiver assim consecutivamente, bancos todos, né? Só se é a família, tá certo? Mas estamos assim tentando usar um banco sim, um banco não, para que não fiquemos, tem espaço, não é isso, para que possamos fazer desta forma, tá bom? E aí os irmãos estejam se observando aí se estão fazendo uso dos bancos assim, um banco sim, um banco não. As pessoas da família podem estar sentados juntos, isso não tem nenhum embaraço, mas os outros, né, que somos também da família de Deus, mas sentados assim, um banco sim, um banco não. Nós estamos, como os irmãos sabem, fazendo, os irmãos já sabem que estamos nesse tempo em oração específica pela obra missionária em nosso país, missões nacionais. Nós temos a incumbência da parte do Senhor, Ele responsabilizou, Ele deu à igreja a incumbência de propagar, de anunciar a boa nova, o evangelho a toda parte, a todas as nações. Mas nós, no mês de setembro, empenhamos-nos em orar e dedicar ofertas para a obra missionária no país. Então, nós estamos, nesse período, visando a obra no nosso país, missões nacionais. E no segundo domingo de outubro, nós faremos dedicação das ofertas. Os irmãos podem estar separando. Nós vamos fazer, você vai estar direcionando para a sua célula, tá certo? A sua oferta, e aí as células estarão fazendo a oferta. Cada célula vai ter o seu envelope, e aí você pode direcionar para a sua célula, e aí faremos essa oferta por célula, tá ok? As células podem já estar se organizando para que possamos fazer assim. Também estamos pensando na questão das lembranças, os presentinhos para as crianças. Próximo mês, o mês de outubro, estará isso acontecendo, o que nós chamamos de o Dia das Crianças, e aí nós poderemos estar participando. O Ministério de Jovens e Adolescentes está fazendo essa campanha, não é isso, para presentearmos crianças. O projeto tem o alvo de atingir 255 crianças, não é isso, de 6 a 11 anos. E eles já estão, não é isso, na lista, já estão listados, né? Eles têm nome e endereço. E aí nós estamos fazendo assim, já chegaram presentes, mas os irmãos podem estar entregando. Nós já chegamos à marca de quase 100 brinquedos. Nós precisamos, não é isso, ainda um pouco mais, chegarmos até os 255. O pastor Vinícius está informando aqui que já chegamos à marca de 100, tá bom? Os irmãos podem fazer, dar esses brinquedos
aqueles brinquedos que as nossas crianças não utilizam mais, mas que são brinquedos em ótimo estado, em bom estado, estão novos. Nós podemos trazer esses brinquedos, tá bom? Não pode pensar, eu posso fazer a doação desses brinquedos? Sim. E brinquedos novos também, mas também esses podem estar sendo doados, tá certo? Eles estarão sendo doados a crianças, que são crianças que moram no bairro mais carente da nossa cidade, e nós queremos atingir essas crianças. Então, esse tem sido o projeto do Ministério de Jovens e Adolescentes, tá ok? Nós estamos, irmãos, funcionando na parte da manhã, o estudo bíblico aqui. A Cristina está fazendo o estudo aqui, pastor César está fazendo ainda live para os casados, pastor Vinícius está fazendo também a live para os adolescentes, para os jovens e adolescentes. Então nós estamos atingindo a esses irmãos com a questão do estudo bíblico, né? Domingo após domingo. Se o irmão não adquiriu o livro ainda, nós temos ainda exemplares, tá certo? Nós estamos vendendo num preço muito bom. O valor do livro hoje é 30 e alguns reais. Nós estamos vendendo o valor de 10 reais, tá certo? A unidade do livro. Ele passa de 30 reais. Se você for procurar numa livraria, ele passa de 30. Mas a igreja conseguiu isso já há algum tempo, e um número maior, então nós estamos vendendo no valor de 10 reais, é o valor que a igreja adquiriu. Então a igreja está passando para cada irmão. Então não pode adquirir ainda, depois do final do culto, pode procurar o pastor Vinícius ou o pastor César, e eles poderão estar atendendo os irmãos para adquirir esse livro, o seu livro. Estamos estudando sobre o Espírito Santo, 40 dias com o Espírito Santo. E aí o irmão pode ler o livro, um estudo para cada dia, mas nós estamos estudando aos domingos pela manhã, fazendo o estudo de cada parte, não é isso? De cada do dia, não é? Se torna o estudo do domingo. Então, os irmãos estaremos fazendo todo o livro, tá ok? E tem sido, e cremos que vai ser, e vai continuar sendo uma bênção, vai trazer muita edificação para todos nós, para todos os irmãos. Deus pode estar abençoando muito no aprender a andar com o Espírito Santo. Não é isso? Nós vamos ler o texto, irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Isaías. O irmão em casa também pode estar abrindo a sua Bíblia. Isaías, capítulo de número 26. Estaremos vendo Isaías 26, versículos 13, 14 e 15. O irmão pode estar lendo na sua versão. Eu vou estar usando a Nova Bíblia Viva, tá ok? Mas o irmão pode acompanhar na sua Bíblia. Você em casa também, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura, não é isso, da palavra do Senhor nesta hora. Deus quer falar ao nosso coração. Deus nos fala de maneira inerrante através da sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é inerrante, não há erro, é a palavra de Deus. Então, Deus fala-nos de maneira totalmente segura pela sua palavra. E nós podemos abrir o nosso coração para estarmos vendo o que Deus tem para nós nesta noite. Os irmãos já sabem que esta porção da palavra de Deus está dentro de um contexto, esse texto que nós vamos ver, dentro de um contexto que é chamado de o Apocalipse de Isaías. Bom, já sabem disso. E o profeta Isaías escreveu capítulos 26, capítulo 24, 25, 26 e 27, fazendo referência aos últimos dias. Ele tem uma amplitude, não é isso? O profeta escreve de uma maneira bem ampla. Ele tinha o projeto de escrever para o povo de Deus. Deus o chamou para ser profeta à sua nação, a nação do povo de Deus. Também para nações vizinhas, nações próximas, distantes também. Mas também o profeta Isaías escreveu a respeito dos fins dos tempos. Ele é conhecido também como o quinto evangelho. Ele fala-nos muito a respeito do nascimento de Jesus. Então é conhecido também como o quinto evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, mas o livro de Isaías conhecido também como o quinto evangelho, pois fala muito do nascimento de Jesus, muito sobre o ministério de Jesus e muito sobre a volta de Jesus. Então,
é um profeta que viveu aproximadamente 750 anos antes de Jesus, mas teve o privilégio de receber de Deus palavra para até o final dos tempos. Então é algo preciosíssimo o que nós temos diante de nós, nesta palavra de nosso Deus. E nós vamos estar vendo nesta noite sobre o que o Senhor está e haverá de concluir isso no fim dos tempos. E aqui nós vamos encontrar uma exaltação a Deus, o Deus que liberta dos dominadores do mal, que castiga a esses dominadores do mal e que vai aumentar o seu povo até os confins da terra. Então fique com esse raciocínio, com essa ideia inicial. Nós vamos estar vendo exatamente sobre isso. A exaltação ao Deus, que é o nosso Deus, ao Deus que liberta dos dominadores do mal, que castiga a esses dominadores do mal e que vai fazer o seu povo aumentar até os confins da terra. É sobre esta ideia que esse texto, esta porção da palavra de Deus nos fala. Então fala-nos de libertação, fala-nos de castigo e fala-nos de aumento do povo, salvação de muitas outras pessoas. Vamos ler? Ó Senhor, nosso Deus, temos sido dominados por outros senhores, mas agora só lembramos o seu nome. Aqueles povos estão mortos e não voltarão a viver. O Senhor castigou e destruiu todos eles, e agora já não estão mais em nossa lembrança. O Senhor fez a nossa nação crescer, aumentou as terras de nossa gente, e isso trouxe glória ao seu nome. Amém, irmãos? Lemos então o texto, capítulo 26, versos 13, 14 e 15, na Nova Bíblia Viva. Nós vamos ver a primeira questão da qual o texto, a primeira ideia que o texto coloca logo no versículo 13, relacionada com essa ideia do todo do texto, que é uma canção de exaltação. Todo esse capítulo é uma canção, um cântico de exaltação mesmo a Deus, que o povo do Senhor nos últimos dias estará cantando para Ele a respeito do que Ele tem feito ao longo da história e que vai fazer até o findar da história da humanidade neste mundo. E eles estavam exaltando, mas será as pessoas lá do fim. Nós não sabemos se nós faremos parte desse grupo que estará vivendo lá pertinho. Bem possível os irmãos têm visto nos nossos dias, já têm visto já há algum tempo, de fato, aquela palavra de Jesus acontecendo de forma bem direta, e nós temos visto nesse tempo da pandemia, lá no texto de Mateus 13, Mateus 24, Mateus 25, palavras do Senhor referendo-se ao findar dos tempos, e nós vemos que de fato tem se encaminhado, e a cada dia mais para de fato se cumprir, está indo na direção apontada claramente por Jesus para o final dos tempos. Nós vemos isso nesse tempo, essa questão da pandemia, toda uma situação de fato que nós podemos ver que se cumprindo. Esta é uma situação que está na palavra com referência a situações, com referência à saúde, com relação a essa questão. Isto é acontecimento de forma maior. Isto já ocorre há tanto tempo, mas nessa proporção em que está acontecendo, isto vai nos apontando o fim. Mais para o fim, mais amplo será, em maior dimensão estarão acontecendo as questões. Tanto que Jesus coloca lá o aumento da maldade e o aumento de todas as coisas que ele então declara que vai acontecer, e isso dando uma clareza de que de fato
nós estamos mais perto do fim. E a cada dia que passa, isto é fato. Isto é fato. E nós precisamos estar preparados. Mas aqui nós encontramos exaltação a Deus. O povo de Deus exaltando a Deus, dando enaltecimento mesmo pelo que Ele já fez. E no versículo 13, ele está a exaltar. Exaltado seja Deus, como que o povo vai dizer isso? Porque Ele liberta dos dominadores do mal. Deus é o Deus que liberta dos dominadores do mal. É isso que eles vão estar cantando. Vão estar dizendo, olha, olhando para trás, para o passado. Lá no futuro, olhando para o passado. Senhor, seja exaltado, porque o Senhor nos libertou-nos dos dominadores, dos opressores do mal. Eles vão estar olhando para o passado e falar assim, olha, o Senhor fez isso, libertou-nos de todo. E isso aconteceu, irmãos, de fato, ao longo da história. E Deus, de fato, deve ser exaltado, porque é Ele que, de fato, liberta dos opressores do mal, de qualquer opressão do mal, de qualquer ação do mal que traga prejuízo ou aprisione a vida das pessoas. O povo de Deus estava a fazer isso, exaltando a Ele. E aqui o texto no versículo 13 está se referindo a dominadores terrenos, mas não apenas a dominadores terrenos, físicos, de povos dominando o seu povo. Também está fazendo referência a dominadores espirituais. Esse versículo 13 está fazendo referência tanto na dimensão física, de povos, nações que dominaram em alguns tempos o povo de Deus, mas também com referência a dominadores espirituais. E aí o versículo, na versão Almeida, diz assim, mas graças a ti, graças ao nosso Deus, isso chegou, eles vão estar cantando, graças a ti, isso chegou ao fim. Graças a ti, não mais somos dominados por eles. Graças a ti, findou esta questão de estarmos sendo dominados e oprimidos. É isto que o povo de Deus vai cantar no fim dos tempos. Deus vai ter dado fim a todos os dominadores do mal. Deus vai dar um basta a toda a dominação do mal, a toda a opressão do mal. Ele já tem feito isso ao longo da história, mas Ele vai dar no final dos tempos um basta para sempre aos dominadores do mal. Todos sempre. E aí nós podemos ver que Deus traz, é Deus quem faz isso. É Deus quem liberta. É Deus quem faz esta libertação acontecer. Ó Senhor, nosso Deus, temos sido dominados por outro Senhor, temos sido, mas agora, a Nova Bíblia Viva coloca, mas agora só lembramos o teu nome. Mudou o tempo. E eles estarão dizendo, mas agora não mais. Agora só estamos debaixo do teu domínio. É isto que eles estarão cantando. Graças a ti, diz a revista e atualizada esta versão. Nós já não estamos mais debaixo deste domínio. Agora só lembramos o teu nome. Só lembramos o teu nome. Graças ao Senhor, mas graças a ti somente, é que louvamos o teu nome. Agora louvamos o teu nome. Agora não mais estamos debaixo desses dominadores. É isto que eles estarão cantando no final dos tempos. É o Deus que liberta. É o Deus que traz vida liberta. É o Deus que faz com que uma pessoa possa viver livre da dominação do mal. Livre dos opressores terrenos e livres dos opressores espirituais. Dos demônios, de toda a ação do mal também no aspecto espiritual. E para que é que Deus liberta? Deus liberta, irmãos, para que nós tenhamos uma vida de exclusivo louvor a Ele. É isso que o versículo também coloca no final, mas agora só lembramos o teu nome, ou agora só louvamos o teu nome. Agora só louvamos a ti. Deus liberta, irmãos, para que a nossa vida agora seja exclusiva para Ele, para que tenhamos louvor único para Ele, para que testemunhemos para as pessoas, olha, o Senhor fez uma obra de salvação na minha vida, me libertou da dominação do mal, para que também tenhamos uma vida de gratidão a Ele. Toda pessoa que foi liberta, isto é, foi salva pelo Senhor,
tem profunda gratidão e que mantém comunhão com Ele, anda continuamente, está andando com Ele, buscando a Ele a cada dia. Toda pessoa que foi salva e a cada dia está buscando o Senhor, irmãos, esta pessoa tem profunda gratidão no coração, profunda gratidão ao Senhor pela tão grande salvação que Ele trouxe. E é exatamente isso, sobre isso que eles estavam cantando no final. Mas que também o povo de Deus, ao longo dos tempos, toda vez que experimenta livramento, toda vez que é livre de alguma opressão humana, e desde que foi livre da opressão maligna, da escravidão do pecado, este povo tem alegria, contentamento e dá graças ao Senhor, enaltece o seu nome, vive a louvá-lo, vive a exaltá-lo, vive a bendizer o seu nome. E o Senhor fez isso, Ele libertou o seu povo. Ao longo da história eles estavam dizendo assim: ó Senhor, nosso Deus, temos sido dominados. Mas por que povos? Os irmãos se lembram quando eles viveram debaixo do domínio do Egito, em torno de 400 anos. E se lembram também da ocasião em que eles saíram. Que dia festivo, que dia marcante na história do povo de Israel. O dia em que eles saíram, que Deus enviou no período de um tempo 10 pragas para o Egito, visando remover, tirar o seu povo do Egito. E que festa aconteceu quando eles saíram, quando Deus os tirou do Egito. E aí a comemoração da Páscoa anualmente, pelo povo de Deus, pelo povo de Israel e também por nós, povo de Deus, nos alegramos pelo livramento que Deus trouxe. Algo festivo, quando Deus abriu o mar e eles passaram, e aí ficou mesmo para trás os dominadores do mal, os opressores deles, eles cantaram do outro lado, eles louvaram a Deus do outro lado, enalteceram o seu nome. Também podemos nos lembrar de outra nação que dominou o povo de Israel, que foi opressora, a Babilônia, e quando passaram por lá 70 anos dentro da Babilônia, e agora Deus liberta eles, cumpre a sua palavra que disse que eles ficariam 70 anos, e agora quando se cumpre os 70 anos, livra-os de lá, remove-os de lá, e esse acontecimento, ficou marcado na vida do povo de Deus. E isto eles celebravam, eles enalteciam ao Senhor. E nesta ocasião foi composto inclusive o Salmo 126. Neste salmo, eles lembram-se, eles cantavam a respeito do livramento do Senhor. Quando Deus os tirou, libertou a eles. E aí o Salmo 126 diz: quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar, de tanta alegria. E muitas nações por toda a terra reconheciam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles também reconheciam, verso 3, cantavam: é verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Amém, irmãos? Todo o tempo em que Deus libertava o seu povo era alegria, era contentamento, era gratidão, era louvor, era exaltação ao nome do Senhor. Outro acontecimento de livramento, e tantas outras ocasiões, o Senhor libertou o seu povo de opressão. Tantas outras vezes, tantas ocasiões. Os irmãos podem se lembrar, Deus utilizando os juízes, Deus utilizando-se de Sansão, Deus utilizando-se de Gideão, Deus se utilizando de Samuel, e fazendo o seu povo ficar liberto de opressores. E era alegria, e era gratidão, e era exaltação que brotava deles quando Deus fazia isso. Deus fez isso ao longo da história. Mas o acontecimento maior de libertação, agora não no aspecto físico, não no aspecto de povos,
mais dos dominadores do mal, agora no aspecto espiritual, agora com referência ao pecado. A maior libertação, maior livramento, maior resgate, a maior salvação, a grande salvação é quando Jesus vem a este mundo, é quando Jesus vai à cruz por nós, é quando Jesus naquela cruz paga pelos pecados, é quando Jesus alcança e conquista uma grande salvação e agora pode libertar. E em João capítulo 8 ele fala exatamente sobre isso. João 8, versículo 34, Jesus menciona e fala a respeito desta situação de aprisionamento e depois fala no verso 36 desta condição dele libertar. João 8, 34, Jesus fala assim: vocês são escravos do pecado, todos vocês, vocês são escravos do pecado, todos vocês. E esta palavra pode ser dita para a humanidade toda, e é esta a verdade. Vocês, esta palavra de Jesus, são escravos do pecado, todos vocês. A humanidade toda ficou escravizada pelo pecado, a humanidade toda ficou aprisionada pelo pecado, e deste domínio, e dessa escravidão, Jesus veio a este mundo nos libertar. E aí no verso 36, ele vai e diz exatamente isto: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Amém, irmãos? De verdade. Jesus veio fazer isso, veio trazer liberdade de verdade, veio fazer pessoas livres de verdade. E quando uma pessoa é liberta por Jesus, quando ela é removida da condição de escrava do pecado agora para ser liberta, para ser livre, agora esta pessoa verdadeiramente está livre, está liberta. Jesus diz exatamente isso: vocês serão livres de verdade se o Filho vos libertar. E Ele é o Filho de Deus, aquele que veio libertar, não do aspecto de dominadores terrenos, não do aspecto de dominadores de povos, nações ou de situações pelas quais somos oprimidos. Isto ocorre ainda, mas debaixo de uma ação do maligno. Mas o Senhor, quando liberta esta pessoa, ela está livre. Ela está livre. E é sobre isso também que no findar dos tempos, nesta canção, no versículo 13, o povo de Deus vai estar celebrando e louvando a Ele por libertação de povos, mas a maior de todas, a libertação do pecado, que Jesus proporciona quando uma pessoa se volta para Ele, quando uma pessoa se achega a Ele, quando uma pessoa se entrega a Ele, desejosa de abandonar a vida de pecado, desejosa de abandonar o mundo pecaminoso. Agora então, quando ela se entrega, Ele liberta a vida dela. E esta canção vai estar louvando, enaltecendo a Deus por isso. Mas nós desse tempo já louvamos e exaltamos, glorificamos a Deus por isso. Nos alegramos porque Ele nos deu esta tão grande salvação, para vivermos vidas livres, para vivermos vidas libertas, para não mais estarmos debaixo do domínio de qualquer pecado. Livres. Ah, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Ele nos trouxe. Não fomos nós que nos libertamos. Não é um ser humano que pode libertar-se. Mas se pôs o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma condição que o ser humano pode fazer por si mesmo, uma conquista que pode fazer por sua própria capacidade intelectual, por sua formação acadêmica, ou por sua força física, ou por sua força emocional. Não, nenhum ser humano pode libertar-se da escravidão do pecado. Não, só Jesus pode. Só Jesus pode libertar um ser humano desta condição de escravizado. E eles louvavam.
E o verso de número 14 fala agora da exaltação a Deus, porque Deus castiga aos dominadores. Ele liberta os que estão sendo oprimidos, mas agora vem e castiga os que estavam dominando, os que estavam oprimindo. Deus traz castigo para estas pessoas, sim. O nosso Deus faz isso. E quando Ele traz o castigo, Ele liberta. Ele faz as pessoas oprimidas ficarem livres. E Ele fez isso. Exatamente isso o nosso Deus fez. Aqueles povos, o versículo aí diz, versículo 14, na Nova Bíblia Viva, aqueles povos estão mortos e não voltarão a viver. Isto é, os povos dominadores, aqueles senhores que estavam dominando do verso 13, estão mortos. Isso no aspecto físico. Aquelas nações, Deus castigou a elas e Deus destruiu a elas. Exatamente como Ele disse que haveria de fazer. Na sua palavra, os governantes terrenos que oprimiam a Israel jamais voltarão a ocupar este lugar. Não mais estarão ocupando lugar de poder para dominar Israel, povo de Deus. Não mais. Deus fez esses dominadores serem castigados e destruídos. E eles não ressuscitarão para a vida. Uma versão que diz exatamente, eles não ressuscitarão para a vida, isto é, eles não virão à vida. Eles já chegaram, Deus já deu um basta para o domínio opressor daquelas nações. E eles não ressuscitarão. Mas também não ressuscitarão para a vida também no findar dos tempos. Não ressuscitarão para a vida eterna. Eles irão se levantar, mas não para a vida. Eles irão se levantar, mas não para dominar junto com Deus, para reinar junto com Deus. Eles irão se levantar, mas para juízo eterno, para condenação eterna. Não mais haverão de estar se levantando para dominar e nem para viver, mas se levantarão para serem castigados e castigados para sempre. É isso que vai acontecer com eles. E é exatamente isso que esse texto fala. E os governantes também e autoridades espirituais, irmãos, do mal, foram derrotados por Jesus na cruz. Na cruz, Jesus derrotou todos eles e tirou todos os pecados dos que se derramaram, dos que se renderam a Ele. Jesus tirou os pecados dessas pessoas e ainda venceu os dominadores do mal. É isso que está na palavra. O texto diz exatamente isso. O texto fala-nos de Jesus triunfando sobre eles, de Jesus tendo triunfo total sobre os dominadores do mal no aspecto espiritual. Em Colossenses capítulo de número 2, fala-nos exatamente isso no verso 15. Deste modo, Ele venceu, isto é, Jesus, os governadores e autoridades espirituais do mal. Ele venceu e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês, isto é, de vocês que abandonaram o pecado, de vocês que se renderam a Ele, de vocês que se arrependeram dos pecados. Jesus venceu, diz o texto, os governadores e autoridades espirituais do mal. Uma vitória para sempre. É isso que nos mostra a palavra. Jesus fez isto. Jesus esteve tendo vitória completa sobre eles. E a segunda parte do versículo 14 fala: o Senhor castigou e destruiu todos eles. Castigou e destruiu todos eles. Exatamente isso. O Senhor já fez isso com a Babilônia. O Senhor já fez isso com o Império Medo-Persa. O Senhor fez isso com o reino da Grécia, que se levantou e depois ficaram os 4 governantes que trouxeram prejuízo para Israel. O Senhor fez isso com o Império Romano. E é isso que está em Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, o Senhor usa a expressão, quando deu esta profecia a Daniel no capítulo 2, de uma estátua que começava com ouro na cabeça até chegar aos pés com barro e ferro. Em Daniel capítulo 2, versículo 31, diz assim, Daniel falando com Nabucodonosor para interpretar o sonho que ele tinha tido com uma estátua.
O Senhor diz assim: rei Nabucodonosor, através de Daniel, o Senhor viu uma grande imagem, uma estátua de homem. A estátua era impressionante, brilhava muito e causava medo e espanto ao rei. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram feitos parte de ferro e parte de barro. Enquanto o rei olhava para a estátua, uma pedra foi cortada da montanha, sem o uso de força humana. Essa pedra caiu sobre os pés de ferro e barro da estátua e os destruiu. É isso que vai acontecer. Exatamente isto. Então toda a estátua, verso 35, veio abaixo, numa mistura de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Tudo ficou reduzido a pó, como a palha da debulha de trigo na eira durante o verão. Mas a pedra que tinha destruído a estátua cresceu e se tornou uma grande montanha e ocupou toda a terra. Verso 44 diz ainda assim: mas quando esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Nenhuma nação conquistará esse reino. Reino de Jesus. Ele reduzirá os outros reinos a nada. Esse reino durará para sempre. Esse é o significado da pedra que foi cortada da montanha, sem o uso de mão humana. A pedra que reduziu a pó todo o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação do sonho do rei é certa e fiel. A parte de ouro, irmãos, faz referência ao início da estátua, a cabeça até a Babilônia. A sequência de prata ao Império Medo e Persa. A sequência de bronze, a Grécia. A sequência de ferro, a Roma, ao Império Romano. E agora aos 10 reis, agora para o fim dos tempos, que serão totalmente destruídos. Aqueles reis que darão o seu poder e a sua autoridade à besta, como está em Apocalipse. E aí nós podemos perceber que quem é esta pedra? Esta pedra é Jesus. Esta pedra é Jesus. Que vai fazer o quê? Que vai fazer o que está aqui no texto de Isaías 26, versículo 14. O Senhor castigou e destruiu todos eles. E agora já não estão mais em nossa lembrança. Castigou e destruiu. Exatamente isto é o que vai acontecer. Isso aconteceu com relação aos domínios, aos dominadores terrenos, aos reinos, impérios terrenos, mas também com referência à questão dos dominadores espirituais. A Bíblia nos fala que a besta, que é o anticristo, ele será derrotado. Em Apocalipse mostra que ele será, onde ele será lançado. Quando o Senhor voltar, o que ele vai fazer com ela? Apocalipse 19, versículo 20, diz o que ele vai fazer com a besta, com o anticristo. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que podia fazer poderosos milagres em nome dela, milagres que enganavam a todos os que tinham aceitado o sinal da besta e adoravam a estátua dela. Ambos, a besta e o seu falso profeta, foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Amém, irmãos? Castigo e destruição. Mas o próprio diabo, a respeito dele, o capítulo 20, versículo 10, fala que o Senhor fará o mesmo. Então o diabo, que as tinha enganado, isto é, as nações, foi jogado dentro do lago de fogo que queima com enxofre, onde já tinham sido lançados a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todos sempre. Amém, irmãos? É isto que Deus haverá de fazer com o inimigo.
E é isto que ele fará com todo aquele que estiver, é isto que cada pessoa precisa refletir e pensar, com todo aquele que estiver do lado do inimigo. Deus vai fazer a mesma coisa. Deus vai lançar no mesmo lugar, no lago de fogo e enxofre. E quem é que está do lado do inimigo? A Bíblia deixa claro, e quer deixar claro para todas as pessoas, toda pessoa que está vivendo no pecado, está do lado do inimigo. E é vista como inimigo por Deus. Porque está vivendo em pecado, está fazendo o mal, está do lado do mal. E o Senhor expressa a sua indignação com o pecado. Quando Ele vai dizer, olha o que o Senhor vai dizer em Mateus, o texto de Mateus tão conhecido, capítulo 25, versículo de número 41. Jesus mostra a sua indignação com quem está vivendo em pecado, com quem persiste em viver na desobediência à palavra dele, com quem persiste em viver na podridão, na lama do pecado. O Senhor vai mostrar toda a sua indignação. Veja, Ele não vai dizer palavras amáveis e agradáveis para aqueles que estiverem no pecado, de maneira nenhuma, de forma alguma. Veja o que Ele vai dizer no capítulo 25, 41. Então, Ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá, o que Ele vai dizer? Fora daqui, malditos. Não é palavra amável nem agradável. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Desta forma o Senhor mostra a sua indignação com o mal. A sua indignação com o que é mal. E toda pessoa que está envolvida com o mal, isto é, está envolvido com o pecado, saiba claramente, está envolvido com o mal. Todo aquele que estiver envolvido com o mal, isto é, vivendo no pecado, vai ouvir essas palavras. O diabo vai ser lançado, a besta vai ser lançada, o falso profeta vai ser lançado, mas também pessoas serão lançadas. Fora daqui, malditos. O Senhor não vai falar assim, olha, dá licença, agora vocês vão lá para o fogo. Não. Fora daqui, malditos. O Senhor não vê pessoas que estão vivendo no pecado, que querem continuar no pecado, como benditos e abençoados. Ele diz que eles são malditos. Por isso toda pessoa está tendo chance de Deus para sair do pecado. Sair do pecado é sair do lado do diabo. E o Senhor vai fazer justiça e juízo, porque toda pessoa que está pecando está fazendo mal. Está seguindo junto com o diabo. E aí vai junto com o diabo para o fogo eterno. Deus quer dizer isso para todas as pessoas, está aqui na palavra. Porque que todas as pessoas sabem disso. O que é que Ele vai fazer? Ele não vai dizer para os que estão vivendo em erro, em pecado, para os que escolheram o pecado, Ele não vai dizer, vinde benditos. Ele não vai dizer para essas pessoas. Ele não vai falar com elas assim, olha, agora venham. Não, Ele vai dizer, fora daqui. Outra versão diz, apartai-vos de mim, longe de mim, malditos, para o fogo eterno. Então a pessoa precisa saber que quem está envolvida com o pecado, está envolvida com o mal, está envolvida com o diabo, está envolvida com o caminho contrário a Deus, está na posição de inimigo de Deus, de adversário de Deus, e vai sofrer as consequências. Toda pessoa que está em pecado está trazendo prejuízo. Toda pessoa que está em pecado está fazendo mal a outras pessoas. E tudo será desmascarado no dia do juízo. Nada vai ficar escondido. 1 Coríntios capítulo de número 4, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve a respeito disso. Vai ser tudo desmascarado. Tudo. Capítulo 4, verso 5 diz assim. 1 Coríntios,
capítulo 4, verso 5. Assim tenham cuidado de não tirarem conclusões apressadas antes da volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, derramará luz sobre os que está oculto nas trevas e mostrará as intenções do coração. Então todos saberão com que intenção temos feito a obra do Senhor. Mas ele diz o texto, ele mostrará as intenções do coração. Ele não vai deixar nada oculto. Deus vai desmascarar todas as intenções do dia mau. Por isso, não resolve nada eu aparentar que dediquei a minha vida ao Senhor, eu parecer que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Isso não vai resolver. O Senhor vai trazer à tona tudo o que está oculto. O Senhor vai trazer tudo isso. Cada pessoa, então, precisa estar verificando em que direção está indo. Por quê? Porque está dito aqui que Ele vai castigar e destruir. O Senhor castigou e destruiu todos eles. Todos os opressores, todos os inimigos, todo aquele que esteve andando também no caminho do erro, do pecado. Deus quer que cada pessoa saiba disso, que é exatamente isso que vai acontecer. Por isso, a vontade do Senhor é que você deixe o pecado de verdade. Aparentemente não resolve. Aparentemente deixar o pecado, aparentemente deixar o mal, não resolve. É preciso de verdade deixar o pecado, abandonar o pecado. É preciso verdadeiramente romper com o pecado. Porque quem estiver ligado ao pecado, vai estar indo para o fogo eterno. É isso que vai fazer. E a Bíblia diz que isso será o julgamento justo. Porque cada pessoa está sendo orientada a abandonar o pecado. Cada pessoa está sendo orientada a deixar a vida de pecado. Cada pessoa está sendo orientada a não mais prosseguir no pecado. Todas as pessoas estão sendo orientadas por Deus a abandonar o pecado. Na verdade, Ele está dando uma ordem a toda a pessoa que está em pecado a abandonar o pecado. Atos 17, versículo 30 diz assim: Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito destas coisas, mas agora Ele ordena, veja qual é a ordem de Deus, a todo mundo que se arrependa. Ele está dando uma ordem a todas as pessoas a se arrepender. E quem não se arrepender, vai acontecer o justo juízo. O justo juízo. E quando uma pessoa se arrepende, ele está pronto a perdoar. Mas se essa pessoa não se arrepende, ela vai arcar com as consequências e vai ser um juízo justo. Justo da parte de Deus. E por fim, Deus vai salvar. Deus vai aumentar o seu povo. Versículo 15, o Senhor fez a nação crescer, aumentou as terras da nossa gente, e isso trouxe glória ao seu nome. Na Bíblia, na revista atualizada, diz assim: Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado a todos os confins da terra, dilataste. Aumentaste o povo. Deus tem feito isso ao longo da história, aumentado o seu povo. Mas eu quero lembrar aos irmãos que esta canção vai ser cantada no fim. No fim dos tempos, eles vão olhar para trás e vão cantar: Senhor, Tu aumentaste o povo. Isso é uma garantia da palavra. Deus vai aumentar o seu povo. E lá no final ele vai ser cantado olhando para o passado. Senhor, falando, louvando a Deus. Senhor, Tu aumentaste o povo. Deus vai aumentar o seu povo. Deus vai fazer o seu povo crescer. Isso significa que Deus vai fazer isso até o fim dos tempos com o seu povo. Ele vai aumentar o seu povo. Por isso o Senhor será glorificado. Ele vai ser glorificado porque Ele vai aumentar. O Senhor vai salvar a muitas outras pessoas. Até os confins da terra.
Por isso a ordem de levar o evangelho. Aqui, onde nós estamos, e até os confins da terra. A obra missionária é para ser obedecida. O testemunho do evangelho é para ser dado. E a obra missionária é para ser obedecida. O Senhor quer que façamos exatamente isso. E Ele deixa isso claro. Em Mateus capítulo 28, Ele fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou convosco até o fim dos tempos. O Senhor garante que Ele quer que façamos, mas vai estar conosco. E em Marcos capítulo 16, nós encontramos o Senhor, Ele dando esta mesma ordem. E Ele diz assim no versículo de número 14, Marcos capítulo 16, 14. Ainda mais tarde, Jesus apareceu, isto é, depois de ter ressuscitado, aos 11, quando estavam comendo juntos. Ele os censurou por causa da sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o haviam visto ressuscitado. Então disse-lhes: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Serão condenados. É isso que o Senhor fará. Ele não quer que o seu povo, como está no versículo 14, seja um povo incrédulo e de duro coração. Ele não quer que a sua igreja seja assim. Isso impede, quando a igreja está com dureza de coração e está em incredulidade, impede dela viver a vida nova, a vida abundante, de levar com coragem a palavra, ousadamente, empolgadamente a palavra, a boa notícia de salvação. E ela é impedida de ver o povo aumentar. Porque para o povo aumentar, o evangelho precisa ser pregado. E Deus vai fazer aumentar, mas o evangelho precisa ser pregado. E nós, que já tivemos o privilégio de ouvir a boa notícia de salvação, agora somos convidados a levar esta boa notícia de salvação, para que outras pessoas tenham o privilégio de ouvir e também poderem ser salvos. E o Senhor Jesus fala exatamente sobre esta questão aqui. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. E é importante lembrar que ver aqui que não diz assim: porém, aqueles que se recusarem a crer e não forem batizados serão condenados. Não. O batismo é para dar testemunho. Mas diz aqui: os que se recusarem a crer serão condenados. O Senhor vai fazer isso. O Senhor está dando chance às pessoas de crer. E Ele quer que elas ouçam e creiam. Pois se não o fizerem isso, não serão perdoados. Serão condenados. A única chance nossa é ouvirmos o Evangelho e crer em Jesus. Entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Pois assim Ele apaga e perdoa os nossos pecados. E não nos dá o justo salário do pecado, a morte, a condenação. O Senhor pode livrar. O Senhor pode livrar. Por isso que quando Ele der a palavra, apartai-vos de mim, Ele dá essa palavra, ou para fora daqui, malditos. Ele vai estar dando essa palavra para pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas não quiseram se arrepender, não quiseram crer, por isso vão ser chamadas de malditos. E vai ser dito para eles: apartai-vos para o fogo eterno. Mas o Senhor, bondosamente, já tem dito o que vai fazer, e vai fazer até o fim dos tempos. Ele tem feito o quê? Oferecido libertação, salvação.
Ele tem castigado aquele que está no pecado, os dominadores e qualquer pessoa que mantivesse no pecado, mas Ele tem salvado, Ele tem perdoado ao que abandona o pecado. Ele tem dado chance a esta pessoa de receber perdão. Ele tem dado oportunidade à pessoa de receber salvação. Ele tem dado esta chance a cada pessoa. O nosso Deus tem feito isso. E é sobre isso que o povo dele vai cantar no final. E é sobre isso que nós podemos cantar nesse tempo. O Senhor já fez isso por nós. Por todo aquele que se arrependeu e creu. E nós podemos nos alegrar. E podemos nos regozijar. E podemos bendizer. Podemos enaltecer o nome do Senhor. Alegremente andar com Ele. Alegremente querer andar perto dEle. Alegremente querer andar juntos como ovelhas dEle. Caminhando após a Ele. Seguindo a vontade dEle. Enaltecendo e dando muitas graças. Porque nós deveríamos receber o salário do pecado. Mas Ele escolheu receber esse salário por nós. Ele resolveu receber a morte por nós. E agora nos alegramos em andar com Ele. E andar juntos como ovelhas após Ele. Juntos seguindo a Ele. Dando honra e glória e gratidão a Ele. Porque Ele nos livrou do que deveríamos receber. O que cada um de nós deveria receber de forma justa pelos nossos pecados é o salário do pecado. Mas que maravilhoso, maravilhoso Deus. Se fez homem, habitou entre nós, entrou na nossa frente para receber por nós esse salário. Para receber por nós, em nosso lugar, esse salário do pecado. Para receber em nosso lugar a morte, para nos salvar. Que Deus maravilhoso, só exaltando mesmo a Ele, só agradecendo mesmo, só engrandecendo mesmo a Ele, só bendizendo mesmo a Ele, só vivendo mesmo para Ele, só seguindo mesmo a Ele, só servindo mesmo a Ele. Tudo isso que Ele fez por nós, numa cruz, num lugar de tormento, em substituição a mim e a você, que deveríamos receber o salário do pecado, a morte. A morte. Veja se não é correto Ele dizer para as pessoas, depois de ter feito tudo isso pelos homens, depois de morrer pelos pecados, pelos pecadores, e oferecer a si mesmo, e oferecer salvação, e essas pessoas dizendo não, rejeitando, não, eu não quero, achando que talvez estivesse fazendo um favor para Deus, entregando a vida para Ele. Não, o favor somos nós que recebemos. Não é favor nenhum para Ele. Entregarmos a nossa vida para Ele, o favor é para nós. Depois de oferecer-se a si mesmo, as pessoas não, rejeitando a Ele, desprezando a Ele, e ainda continuando no pecado, continuando a ofender a Ele. A Bíblia mostra que o pecado ofende a Deus. Depois de Ele ter morrido por nós, e a pessoa insistir em continuar ofendendo a Ele. Lembra de Mateus capítulo 6, quando Jesus diz, perdoa as nossas ofensas, ou as nossas dívidas, mas a versão que diz, as nossas ofensas, o pecado é ofensa. A pessoa persistiu, não, eu não quero voltar-me para o Senhor, eu não quero o perdão do Senhor, eu não quero a salvação do Senhor, quero continuar no pecado, quero continuar fazendo o que eu sei que ofende ao Senhor. E Deus dizendo, olha, tem salvação. E Deus dizendo, olha, se você continuar aí, você vai ser uma das pessoas que vai ouvir, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Se você continuar na vida de pecado, ofendendo-me, você vai ser um dos que vai ouvir. Você está tendo chance agora. Cada pessoa está tendo chance agora de mudar de vida.
Cada pessoa está tendo chance agora de abandonar os pecados. Cada pessoa está tendo chance agora de romper com o mal, de romper com as trevas. Quando a pessoa abandona o pecado, ela está rompendo com o mal, rompendo com o reino das trevas, rompendo com Satanás. Agora é o tempo de fazer isso e de se entregar para Deus e de viver uma vida não mais no pecado, mas viver uma vida agora na obediência. Uma vida que honra aquele que nos deu vida e que agrada aquele que veio morrer para a nossa salvação. Quero convidar você a curvar-se diante do Senhor. Você é agradecido por isso? Você sabe o quanto custou para Jesus a sua salvação? Você é agradecido por isso? Você é grato por isso? Você enaltece a Deus de fato por isso? Você está vivendo de fato uma vida nova? Porque você está alegre e satisfeito com Ele por causa do que Ele fez por você? Ou você acha que isso não tem grande valor? Uma tão grande salvação livrando da condenação do fogo eterno? De fato, ela é uma grande, tão grande salvação. Livrando da condenação, livrando do fogo eterno. O Senhor nos trouxe de fato uma muito grande salvação. De ser exaltado, de ser engrandecido, totalmente digno, de que vivamos para Ele, só para Ele, só para a glória dEle, só para o louvor dEle, só para alegrar a Ele, só para servir a Ele. Ele é totalmente digno é o Senhor. Que eu e você entreguemos a nossa vida de fato, verdadeiramente para o Senhor, e sejamos eternamente gratos a Ele. E queiramos, enquanto vivermos aqui, viver para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle, para servir a Ele, para trazer contentamento para o coração dEle. Que eu e você possamos nos entregar de todo e com toda intensidade a esse Deus maravilhoso, que nos deu o próprio Filho para nos salvar. Para nos salvar. E se você que não entregou a sua vida para Jesus, você pode fazer. Você pode entregar a sua vida para Jesus. Você pode escolher romper com o pecado e fazer a entrega da sua vida por inteira, para sempre, a Jesus. Para todo sempre, entregar a sua vida única e exclusivamente a Ele. Ele e só Ele é digno de que façamos isso. Aleluia, aleluia. Eu me rendo ao seu amor.
Glória a Deus, amém, irmãos? Para todo sempre seja glorificado o nosso Deus. Nos alegramos de estarmos juntos, nos alegramos de termos comunhão com uns com os outros, nos alegramos de estarmos desfrutando esse Deus maravilhoso do que Ele prometeu e que Ele fez ser realidade e que ainda fará tantas coisas preciosas chegar às nossas vidas. Que nós possamos amá-lo mais, adorá-lo mais, buscá-lo mais, servi-lo mais, obedecê-lo mais. Digno é o Senhor, totalmente digno. Que a tua graça, Senhor Jesus, que o teu amor, Deus Pai, e que a tua comunhão, Deus Espírito Santo, seja sobre todos nós, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Uma boa semana. Desejo que Deus abençoe o seu irmão aí. Estenda a sua mão para ele. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deseja aí uma bênção para o seu irmão, sua irmã. Deus abençoe a semana. Deus abençoe e guarde. Em nome de Jesus. Boa semana. Até breve. Em nome de Jesus.